Olá, boa noite, pessoal. Aqui é o Edward, da Escola do Podcast. E aqui é o Jefferson Pérez. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? A gente não sabe, é um webinário com podcast, é isso? É isso aí, pessoal. Episódio 11. Deixa eu explicar isso aí, pessoal. Hoje estamos fazendo um webinário, vamos falar sobre monetização de podcast, só que nós temos uma notícia legal hoje, e é uma notícia que só quem está aqui ao vivo vai saber, por enquanto, porque nós estamos lançando o podcast da Escola do Podcast. E, na verdade, nós já temos 10 episódios gravados e esse aqui é o 11º episódio. Bem-vindo ao webinário e ao 11º episódio da Escola do Podcast. E a gente está vendo que tem muitas pessoas ao vivo. Claro, quem está escutando isso aqui através do podcast, porque isso aqui vai ser publicado via podcast depois. O podcast ainda não foi lançado, mas será lançado. Então, se você está ouvindo, é porque o webinário já aconteceu. Mas o webinário é ao vivo mesmo. Está ocorrendo ao vivo mesmo. E a data do lançamento do nosso podcast vai ser provavelmente ali no comecinho de outubro. Mas a gente manda um e-mail para vocês saberem. E o legal desse podcast que a gente vai fazer sobre podcast é porque a gente pretende falar de tudo sobre podcast, além de monetização, como é o episódio de hoje, a gente vai estar falando de ferramentas, de como faz edição, técnicas de entrevistar, notícias do mundo do podcast e tudo mais, né? Assim, e as sugestões também serão bem-vindas, porque o que vocês decidirem, você que está aí vendo, eu gostaria de ouvir um podcast sobre um determinado assunto, sobre a questão de podcast. A gente pode também fazer isso. Então, Inclusive, pode colocar aí no chat. Se tiver alguém, se tiver alguém aí, pode colocar no chat. Quem que está no chat aí? Vamos começar já falando do chat. Ó, nós estamos com o Túlio, o Alexandre, a Sandra Fonseca, o Jean, o André. Temos também aí o Sérgio Medeiros, o Ícaro. Então, tem bastante gente aí. Legal, hein? E bacana. Tá tudo, acho que o pessoal tá ouvindo bem aí, o som acho que Você deve estar tendo uma boa... Túlio aí? Falou do Túlio? Túlio Andrade? O Túlio, nosso amigo Túlio. É, o Túlio do Campcast. Exatamente. Não é, Túlio? Lançou um podcast muito bacana, fez um episódio de RPG sensacional. Minha filha adorou. Você viu que ele fez um episódio, olha que bacana, né, Edward? Ele assistiu um webinário nosso ano passado é verdade, e conseguiu já lançar o episódio. É o aluno aí da escola do podcast. É o aluno. E eu tô vendo que o Alexandre tá aí, né? Alexandre é veterano. Ele é um jovem de 70 anos. Não é não, Alexandre? Ih, falei sua idade, Alexandre. Desculpa. Então vamos lá, Edward? Vamos começar? Vamos começar. Vamos falar sobre monetização. Porque, assim, primeiro ponto que eu gosto de colocar aqui. A gente tem que monetizar um podcast, ou seja, precisa ganhar dinheiro com podcast? Não, não é obrigatório. A gente pode fazer um podcast por hobby. Não tem problema nenhum. E, para falar a verdade, a gente começou meio assim, não foi, Jefferson? A gente começou como um hobby e depois a gente foi migrando. Exatamente. A gente foi percebendo que existia um potencial, mas a gente começou a fazer o nosso podcast, que é o Vida nos Trilhos, porque a gente gostava de desenvolvimento pessoal. Então a gente falou, então vamos fazer um podcast. E começamos aí a navegar esse mundo, né? Então, assim, não é obrigado a ganhar dinheiro com podcast. Pode fazer por um motivo simples de um hobby. Tranquilo. Uma causa. Existem várias pessoas no nosso curso aí fazendo porque quer fazer um projeto social, enfim, tem várias alternativas e todas são válidas. Mas é importante também saber que você tem algumas estratégias que você pode utilizar para monetizar, porque se você faz o que você gosta e ainda consegue ganhar dinheiro com isso, eu acho que é uma forma bastante inteligente de se trabalhar. É o melhor dos mundos, né? Imagina, você fazer o que gosta e ainda ganhar um dinheiro. Aí vamos falar então das formas que a gente pode fazer isso, né, Jefferson? Qual que é a primeira? Primeira forma, qual que tá ali? Aqui nós criamos um mapinha. Depois a gente, inclusive, pode colocar esse mapa lá no show notes para vocês acessarem. Legal. Né? Então nós vamos colocar deixar um mapa mental que nós fizemos. Mental e deixa lá para o pessoal. E é importante também saber o seguinte: o primeiro é afiliados. Então a gente pode trabalhar como afiliados. Como é que é trabalhar como afiliado?
Então, o afiliado ele tem algumas vertentes e quando a gente fala de um afiliado, dependendo do contexto que você está inserido e do tema que você está falando, você não obrigatoriamente precisa ter um produto para aquela sua audiência. Você pode vender ou oferecer para a sua audiência um produto que você consome ou que você utiliza e é válido que você faça essa indicação e a partir do momento que você faz essa indicação, Indicação, você você acaba usufruindo ganha da uma comissão, uma uma comissão. comissão. Por exemplo, a gente tem aqui no caso da escola do podcast, todas as pessoas que vão fazer um podcast, ela precisa hospedar o seu podcast em algum local. Então, ela precisa utilizar um serviço de hospedagem. Nós utilizamos no Vida nos Trilhos o Podbean. Então, se eu indico o Podbean para os nossos alunos e ele utiliza o nosso link, automaticamente a gente pode ser Exatamente, remunerado e isso ter mesmo. uma comissão. Então, a Exato. gente identifica dentro daquele negócio que a gente está inserido algum produto, algum serviço que a gente possa oferecer para a nossa audiência. É um produto que, inclusive, nós testamos, nós validamos Exato. e nós atestamos que ele tem uma boa qualidade. Então, você oferece para a sua audiência e, a partir desse link que você tem de afiliado, você passa a ser remunerado por aquilo. Então, assim, para entender como funciona essa questão de afiliado. Então, no caso do Podbean, nós somos assinantes do Podbean. Então, eles têm uma área lá que eles falam para eu me cadastrar ali como afiliado. E eles me dão um link que é exclusivo meu. E eu coloco esse link no meu site, por exemplo. Isso é um exemplo para o Podbean, mas todos os outros serviços de afiliados também funcionam similar. Então você coloca esse link, aí se um ouvinte do meu podcast clicar naquele link, automaticamente o Podbean sabe que veio através de mim. E aí ele simplesmente eles vão me pagar uma pequena comissão sobre esse acesso. Uma outra forma de você fazer, por exemplo, hoje em dia tem muito essa questão dos cursos, né? Até nós mesmos temos o curso da Escola do Podcast, muitos aqui são alunos, e nós também podemos eleger afiliados. Então, por exemplo, se tem pessoas aí interessadas em falar, legal, eu gostaria de promover a Escola do Podcast para os meus conhecidos. A gente pode passar um link especial para você. Se você publicar esse link lá no seu site ou falar esse link No lá no seu seu podcast, podcast, ele simplesmente, a pessoa que digitar esse link ou clicar nesse link, ela vai ir para a ferramenta que vai fazer a venda do curso e automaticamente ela vai ganhar uma comissão. você ganharia, né, uma Exatamente, comissão. você ganharia. Inclusive o Túlio que está aí, ele é um afiliado nosso. A partir do É momento que verdade, é que ele verdade. oferecer lá, alguém perguntar para ele, ô Túlio, como que você lançou o seu podcast? Se ele indicar a escola do podcast, É isso mesmo, automaticamente um isso mesmo. percentual da venda é dele. Aí alguém pode perguntar assim para mim, tá, mas normalmente o link é uma coisa muito complicada, né? Porque fica aqueles números todo louco, né? É verdade, pode ter alguns sistemas de Parece. afiliados que têm uns link meio maluco. Por exemplo, se você promover um produto da Amazon, você pode entrar no programa de afiliado da Amazon. Inclusive nós estamos lá, né, Nós Eder? estamos lá. Então, muito dos links, às vezes a gente lá no Vida nos Trilhos, a gente recomenda livro, A gente recomenda pode alguma recomendar, coisa. por exemplo, o O microfone. Se a gente microfone, recomenda um microfone e passa um link e o aluno clica através clica no daquele link, link, uma vez que ele comprou e efetuou aquela compra, uma parte uma da. parte vem para a gente. Claro, a remuneração, por exemplo, da Amazon é muito baixa, né? É diferentemente da escola do podcast, que quando a gente entrega o nosso link de afiliado, a gente tem uma comissão aí que é Razoável. maior, né? Isso. E ela está em torno de uns 30% no mínimo, para vocês terem uma ideia. E tem muitos produtores de conteúdo digital. Se vocês entrarem numa ferramenta chamada Hotmart, a Hotmart é a maior plataforma de distribuição de conteúdo digital. Tem a Hotmart e tem o Eduz. Nós usamos o Eduz. Lá dá para encontrar muitos produtos que pessoas promovem, que outras pessoas produziram produto, como nós, da Escola do Podcast. A gente criou a Escola do Podcast. E então, se alguém que trabalha com parte de alimentação, né, faz um podcast de alimentação, quer promover, não quer fazer um produto de alimentação, mas gostaria de promover um outro produto, ela pode entrar lá no Hotmart, pesquisar os produtos de alimentação e solicitar para o produtor daquele produto, dizer, Afiliação. ó, eu quero ser afiliado, eu quero promover o seu produto.
Muitos você tem que pedir e aí ele libera. Alguns até automaticamente, você já clica lá, ele já libera automático. E aí você já recebe um link único para você. Às vezes o link ele é meio complicadinho, tá? Às vezes o link é meio esquisito. Mas existe algumas técnicas para você criar um link mais fácil de ser lembrado. Então, tem uma ferramenta, aí eu vou falar uma coisa um pouquinho mais complicada, mas lá no WordPress tem um plugin chamado Pretty Link, que você pode pegar um link daqueles quilométricos, sabe? E transformar num link pequenininho, que seria mais ou menos assim, no caso do Vida nos Trilhos. Vida nos Trilhos barra, vamos supor que eu vou promover um microfone, né? Eu posso colocar lá, Vida nos Trilhos barra microfone. Então, eu estou no meu podcast, eu falo para os ouvintes, pessoal, então se vocês quiserem conhecer o microfone da Audio Técnica, que é esse aqui que eu estou usando, cliquem, entrem no link Vida nos Trilhos barra microfone. Aí, se a pessoa digitar isso no browser, ela automaticamente vai ser redirecionada para o link verdadeiro, porque é um plugin dentro do WordPress que faz essa transformação de link, né? Isso aí eu até mostro em mais detalhes na escola do podcast, mas é muito simples, é só pesquisar lá na internet o que é o pre-link, que é interessante. Para afiliados funciona muito bem isso aí, sabe? Funciona muito e bem. assim, eu acho que o afiliados ele é uma estratégia. Na verdade, a gente vai apresentar vários itens aqui, várias formas de você monetizar. E óbvio que cada um tem que entender o seu negócio, a estratégia do seu negócio e ver como que você vai adaptar cada uma delas ou alguma dessas estratégias que a gente está colocando para que você possa usar no seu podcast. Então, sempre tem que pensar qual que é a estratégia do negócio. Exato. Então, e tentar utilizar aquilo que a gente está falando, que são os mecanismos que você tem para poder monetizar, aquilo que mais se encaixa dentro do seu modelo de negócios. Então, a gente falou do primeiro item, que é o afiliados, e nós vamos para o segundo item, Edward, que é treinamentos individuais. Treinamento individual, claro, né? Vamos falar de uma pessoa que por exemplo, nós mesmos aqui da escola, a gente vai lançar o podcast da escola do podcast. A gente vende um curso sobre como fazer um podcast. Mas se de repente eu posso anunciar um treinamento individualizado para uma pessoa. Ou Nada alguém me pode impede. solicitar e a Alguém gente pode decidir solicitar. oferecer ou não. Então, por exemplo, tem muitos terapeutas, né, treinadores, pessoal da área de esporte, né, tem o pessoal da área de coaching, né, que eles podem oferecer o serviço direto, né? Aí É, a pessoa que já conhece aquele podcast vai ficar vai ter uma confiança naquela pessoa, vai né? conhecer um pouco do trabalho, vai ter um conteúdo que você vai entregar de valor para sua audiência e também vai oferecer um serviço que é um treinamento. Você tocou um ponto fundamental, Jefferson, conteúdo de valor. Ó, a gente está assumindo, eu estou assumindo que um podcast tem que entregar um conteúdo de valor, porque se ele não entrega um conteúdo de valor, a gente não atrai ouvintes. Então, isso é uma coisa fundamental. Se você tem um conteúdo de valor, você atrai ouvintes, e tendo ouvintes, esses ouvintes passam a confiar em você e a partir desse momento, tudo que você começa a recomendar é mais ou menos assim. Se você, às vezes as pessoas estão pensando em comprar um produto, pergunta para um amigo: "Ah, você conhece tal produto? Será que é bom?" Você vai procurar, a tendência nossa é procurar pessoas que já compraram, que indiquem, porque aí a nossa decisão fica mais simples, porque parte da experiência de alguém. E é isso que a pessoa que tem um podcast que acaba fazendo, né? Porque ela tem algum conhecimento em alguma área específica, né? E aí ela passa a recomendar os produtos, como por exemplo, a gente falou dos afiliados, ou até os seus próprios serviços naquela área. Então ela pode oferecer aquilo que ela sabe fazer, né? Exato, que é um treinamento individual. Você pode dar um Exatamente. treinamento individual específico ou você já pode entrar no terceiro item, Edward, que é
um curso, você desenvolveu um curso, desenvolveu uma temática que é onde você tem habilidade, ou seja, você entregou conteúdo para aquela sua audiência e agora você vai entregar um curso realmente completo. Como é o curso nosso da Escola do Podcast? A gente tem um curso gratuito, a gente também tem um curso pago, ou seja, nós identificamos, quando a gente foi fazer o nosso podcast, que é o Vida nos Trilhos, a gente identificou que existia uma série de etapas que precisavam ser cumpridas e que nós tivemos que estudar bastante para poder fazer o lançamento do podcast Vida nos Trilhos. E aí a gente foi modelando, fizemos o treinamento, que é o treinamento completo do Vida nos Trilhos, gravamos as videoaulas, temos lá dentro de uma área de membros, então a gente tem lá o nosso treinamento. Então, é um curso que você pode oferecer através do seu podcast. Então, agora a gente tem o podcast da escola, né, que nós estamos lançando também, e é uma forma de você conseguir uma remuneração, é uma das estratégias aí para conseguir. Claro que dá mais trabalho, mas por outro lado dá para cobrar um pouco mais, porque, claro, quando você indica um produto de outra pessoa como afiliado, aquela pessoa que fez o produto. Quer ver? Vamos citar um exemplo, né? Tem um podcast que é o Tribo Forte, um podcast muito bom sobre alimentação, que é com o Rodrigo Polesso e com o Souto, né? O Dr. Souto. É muito bom esse podcast, eu recomendo para todo mundo. E eles têm um produto que é o Código Emagrecer de Vez. Exato. E ó, a gente não está ganhando nada em cima disso, tá? A gente não é afiliado deles. Mas eles assim, têm o podcast, eles têm o falam podcast, sobre alimentação semanalmente. Eles entregam um conteúdo de muito valor. Excelente, diga-se de passagem. Excelente valor. E aí eles têm o Código Emagrecer de Vez, quem quer ir mais profundo, que é o curso. Então eles vendem. E outra coisa, se você trabalha com alimentação e quiser promover o Código Emagrecer de Vez deles, você fala, eu não quero produzir um curso. Então pode ser o afiliado. Essa é a vantagem do afiliado. É só entrar lá no Hotmart e começar a promover o produto dele. Claro, você vai ter que pedir afiliação, né? Como a gente disse. Então, afiliado é o mais facinho, vamos dizer assim, né? É um dos mais fáceis, porque você não faz nada. Você só vai lá, pede o link e começa a promover aquele link. Aí, no caso, treinamento individual, você vai usar a sua expertise para ensinar uma pessoa individualmente. E no caso do curso, você tem que ter o trabalho de montar todo editar, um curso, fazer os vídeos, as videoaulas mais completas. Exatamente. Quarto item, Edward. Quarto item. E aí? Eu tô sem meu óculos. Patrocínio. Patrocínio. É um ceguinho que eu tenho que ficar por assim para o Edward vai ficando idoso, né? É verdade. Não fala idoso, não. Sou um jovem. Um jovem de 50 e... O Alexandre vai concordar comigo que eu sou jovem. Então, mas vamos lá. Patrocínio. Falando de patrocínio, hoje a gente vê essa questão de patrocínios para o podcast crescendo, principalmente lá fora. Essa semana, inclusive, né, Edward, a gente acompanhou uma notícia da NPR, que é uma empresa de mídia dos Estados Unidos, NPR, que é o National Radio, e eles estão... o que eles fazem? Eles têm, é um canal, é uma mídia, tem o site... Foco principal deles era rádio. Era rádio e notícia. Então, eles transmitiam notícias e aí depois eles migraram para a internet com um portal e agora eles têm os podcasts também. Tem os nichos, tem as várias áreas que eles têm o podcast e para o ano de 2020, a CFO anunciou que as receitas que eles vão ter com patrocínio relacionado ao podcast é maior do que o rádio. Vai ser a primeira vez que é uma rede de rádios americanas, né? Essa NPR tem nos Estados Unidos todo lá. Então, ano que vem, a projeção é que a receita com podcast patrocínio seja maior do que com o rádio mesmo. Eu estive lá no Podcast Movement, faz questão de... Foi mês passado, né? Eu estive lá. E é impressionante, sabe, Jefferson? Eu entro no carro, eu estava escutando rádio no carro, assim, normal, né? E toda hora eu escutava a propaganda da iHeartRadio. iHeartRadio Podcasts. Eles anunciando os podcasts na rádio. E aqui no Brasil, esse ano eu estou vendo que parece que da metade do ano para cá, a coisa mudou bastante, né? Eu gosto de escutar em Curitiba Mundo Livre. Direto, eles anunciam podcast, notícias, música, não sei o que lá. Todos CBN está forte nisso também. Antena a Band News também está entrando forte nisso, porque eles estão percebendo que existe uma migração. Agora, qual que é a boa notícia? A boa notícia é que nós,
mortais simples, né? Que, né? Nós mortais que não pertencemos a nenhuma mídia gigante, a gente tem a capacidade, com investimento muito baixo, de transmitir a mensagem e atingir um nicho. E quando você atinge um nicho, você pode começar a obter patrocínio. Então, a questão de patrocínio vai amadurecer no Brasil. Isso é importante perceber. Já está começando a amadurecer, lá nos Estados Unidos aconteceu. Então, eu vou dar um exemplo simples, né? Vamos supor que você faça, de novo, a ideia, um podcast sobre alimentação natural, né? Você tem um podcast sobre alimentação natural, vai falar como alimentar, como preparar alimento, vai entrevistar pessoas sobre alimentação natural, vai falar da alimentação de vários países. É um exemplo. Você pode procurar na região onde você reside várias lojas de alimentação natural, faz um media kit, que é né, uma informação do seu podcast, quantos ouvintes você tem, quantos downloads médios você tem, e fala para ele: você gostaria de patrocinar o meu podcast? Porque todos os meus ouvintes gostam de alimentação. É diferente de uma rádio. Uma rádio, quando você está ouvindo, tem gente que é vegetariano, né? Tem Tem o vegano. carnívoro, tem o vegano, todo mundo está escutando um rádio. Você não consegue nichar uma rádio, mas um podcast a gente nicha. E com isso você pode procurar empresas que estão interessadas naquele público-alvo. E cá entre nós, não é. E eu tive aqui no Brasil também, no Ouvindo Ouvindo Capivaras. Capivaras, e muitos podcasters. Eles vão lá, batem na comunidade local e falam com aquela loja: olha, eu vou anunciar o seu produto, pode ser? De repente ele consegue uma hospedagem, às vezes um pouco mais que uma hospedagem, e aí ele consegue pagar alguns custos, começar a pagar os custos do seu podcast. Com o tempo, daqui a pouco, ele não só está pagando custo, mas como dali a pouco ele consegue até uma grana para sair para jantar 2 vezes por mês num restaurante bacana, É, fazendo o que gosta. Eu estou dando um exemplo simples de uma coisa possível. Agora, claro, se você tem muitos ouvintes, você se você conseguir cresce escalar. muito, consegue escalar, daí o céu é o limite, É, né? o que eu vejo assim na questão dos patrocínios é que é algo bem embrionário e No quando Brasil, no Brasil embrionário. Lá principalmente nos Estados Unidos está mais está evoluído. mais evoluído, né? A gente falou aí da NPR, eles vão ter uma receita no ano que vem de 55 Exato. milhões, então, de dólares, então não é pouco dinheiro. Obviamente que são mídias, são empresas maiores, mas trazendo para nossa realidade, eu acho que do empreendedor, das pessoas que estão querendo fazer, estão querendo buscar uma remuneração, a questão do patrocínio, ela vai trazer desafios ainda, até porque Vai trazer. é uma coisa bem nichada, mas na medida que ele é nichado, ele traz um desafio, mas o retorno do investimento para o anunciante é muito maior, porque É. ele está realmente conectado no público. Porém, os anunciantes ainda não perceberam Não entendem não essa entenderam. mídia ainda. E ela está começando a entender. Então, eu acho que é Exato. um processo de amadurecimento. Os patrocínios vão acontecer cada vez com mais frequência e, obviamente, ele tem esse processo de maturação. Ele é uma forma. Exato. Talvez num primeiro momento, a gente não vai ter grandes patrocínios, mas com o passar do tempo, as empresas vão perceber que quando você vai naquele nicho, por exemplo, vamos falar da escola do podcast. Se tem uma empresa de, por exemplo, estamos falando de um microfone. É uma empresa que vende Vende produtos para produto. áudio. A gente Exato. pode. A gente Isso está pode. nos nossos planos, inclusive, Isso, né? está no plano. Mas não fizemos nada ainda, né? Mas enfim, pode ter uma Isso. empresa que A gente trabalhe com indica todos os produtos equipamentos. e eu indico, faço uma parceria com eles. Claro, Exato. a minha tendência do Jefferson, a gente só vai indicar coisa que a gente confia. Isso Exato. que é o legal do podcast, porque é uma relação de confiança. Eu não vou querer me queimar com o meu público indicando um microfone que seja ruim, por exemplo, né? Só por causa do patrocínio. E o que é Existe interessante. essa diferença no caso dos podcasts. Exato. E sabe o que é mais interessante, Edward, para os anunciantes? É que no ano passado a Pod Pesquisa ela identificou que as pessoas que ouvem um podcast, 63% dessas pessoas que ouvem aquele podcast, elas estão dispostas e elas ouviram uma propaganda Isso. e compraram produtos. Exato. Então,
olha o potencial, ou seja, se você tem ali, mesmo que a sua base de ouvintes não seja tão expressiva, se você está dizendo que 63% das pessoas consomem um produto que é anunciado num podcast, É isso então aí. mesmo você com um número de ouvintes pequeno, você tem um potencial muito grande. É muito E as maior. empresas vão começar a perceber isso. Então, esse Exato. movimento de migrar para patrocínio é uma questão de tempo. E é uma coisa fantástica, né? Porque às vezes a gente fica pensando, às vezes tem aquele produto específico, sei lá, vamos falar uma coisa, veio na minha cabeça, sela de cavalo, né? Sela de cavalo. Bom, como é que eu anuncio uma sela de cavalo numa rádio aqui em Curitiba? Não se anuncia isso, né? Porque, né, quem produz sela de cavalo tem que anunciar no interior, sei lá, achar alguma, né? Agora, tem pessoas em Curitiba que praticam equitação, porque tem Tem vários aras aqui, tem né? aras aqui e praticam. Então, talvez tenha gente que se interessa por isso. Então, se alguém criar um podcast sobre Equitação. equitação E falar, e mesmo que ele falar, tenha 2 ele, mil ouvintes, ele pode anunciar isso, né? exato. E Então, aí é bem pensa por bem nichado e nichado. ele tem a certeza de que É, aquele investimento que ele fez no patrocínio exatamente. vai ter um E retorno. pensa bem, eu falei de equitação, nem sei se existe um podcast de equitação no Brasil, mas se não existe, é uma ótima oportunidade para quem Quem manja do manja. assunto, né? Exato. Pensa bem, porque qual é a concorrência? Você tem uma capacidade de dominar aquele nicho Esse é o de uma poder do podcast, ele é maneira, bem né? nichado, né? E quem começa agora, que tem poucos podcasts sobre determinado assunto, tem a possibilidade maior de chegar junto, né? E aí a questão de ir atrás dos patrocínios é ir atrás mesmo. Não adianta esperar que eles venham bater na sua porta. A não ser que você seja um Tim Ferriss da vida. Exatamente. Tim Ferriss é um cara que tem 3 milhões aí de downloads. Quanto? Bilhão, né? 400 milhões de downloads. 400 milhões. É um americano. Inclusive, eu tô com uns livros aqui dele. Aqui atrás tem um E livro ele aqui. também fez um experimento que demonstra para as pessoas que querem anunciar algo extremamente importante, porque ele tem os patrocínios e ele fez um experimento de retirar os patrocínios. É E o que, verdade. que os ouvintes, qual foi o feedback que ele teve dos ouvintes? Não, não tire. Nós queremos ouvir Os os patrocinadores. patrocinadores, porque nós É, temos interesse em consumir é, os produtos que você indica. exatamente. Por quê? Porque o Tim Ferriss é da área de desenvolvimento pessoal, tá? E ele também gosta de alimentação, de alimentação para alta performance. Então, ele é um cara que estuda muito. Então, tudo que é suplemento, novidade, assim, ele está testando, avaliando. E a gente sabe, quando ele indica uma coisa, é porque realmente aquela coisa é boa. Às vezes até é um produto caro, um produto diferenciado. E é isso que a audiência revelou. Ele pegou, mudou o podcast, falou: Ó, eu vou tirar as propagandas, tá, pessoal? Estou fazendo um teste. Então agora eu só vou aceitar doação espontânea. Mas aí o que aconteceu foi que os ouvintes falaram: não, 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 a gente quer as suas indicações. E a gente gostaria até que você ganhasse com elas mesmo, porque se você indicar uma coisa boa para mim, eu quero que você seja recompensado por isso, E é isso aí. né? Então essa que é a dinâmica aí do Então, os patrocínios vão crescer, é uma tendência, mas vamos para o quinto item, Eder. quinto item. Vamos lá. Mentoria, um coach. Você pode oferecer Mentoria, pode. o seu apoio. De repente, você é especialista em uma área que você domina e que você tem bastante conhecimento, e existem pessoas que vão estar interessadas em consumir ou em comprar, adquirir esse tipo de serviço. Com E certeza. você tem essa expertise, você pode colocar ela à disposição de outras pessoas. Então, através do seu podcast, você traz um conteúdo que engaja, que ajuda aquelas pessoas e também pode oferecer esse tipo de serviço para a sua comunidade, aí, para os seus ouvintes e para a sua audiência. Com certeza, né? Você pode fazer a mentoria até pessoalmente para algum indivíduo, alguma pessoa, ou pode fazer com o poder da internet, Pelo Skype, pelo Skype, a qualquer distância, né? Não tem barreiras, né? É tudo uma questão das pessoas estarem sabendo o que você está fazendo, né? De você, ao longo do episódio, dizer que você está fazendo isso, tal, para entrar em contato, né? Então, é uma forma isso. E a sexta de, forma, de puxar exatamente, isso, né? exatamente. A sexta forma é, inclusive, através do quê? De serviços. Ou seja, se você tem algum serviço e você quer oferecer, é uma forma de você divulgar. O trabalho do podcast em si, ele é também um trabalho de você entregar conteúdo, de você adquirir autoridade, de você demonstrar para as pessoas que você tem aquele conhecimento,
que você pode agregar valor para essas pessoas, e aí sim essas pessoas vêm através do conhecimento dessa mídia que está cada vez mais crescendo, que você pode realmente alcançar essas pessoas, é uma forma de você, além de entregar esse conteúdo, você adquirir essas pessoas como cliente, como Sim, potenciais claro. clientes. Ou Porque seja, na verdade, podcaster, quem faz podcast, agora virou uma profissão. Talvez a gente não tenha se ligado nisso, mas vamos lá, existe agora a profissão de podcaster. Então, o que um podcaster pode oferecer? Vamos lá, eu tenho o meu podcast e, enfim, pode ser que uma empresa me procure e fale, Edward, você gostaria de produzir o meu podcast? Daí eu vou avaliar. Tá, o que você quer que eu faça? Não, eu gosto do jeito como você fala, adoramos a sua voz, né? Sei lá, né? Vamos falar alguma coisa assim, né? E então eu quero que você produza um podcast, tá? Mas você quer que eu faça o quê? Só a locução? Quer que eu faça edição? Então veja a possibilidade que existe. Um podcaster pode vender o serviço de locução, pode vender a serviços de edição, edição, de produção, a gente pode né? fazer várias De várias coisas, de coisas, várias formas. de fazer entrevista em campo, por exemplo, né? Usando equipamentos para isso também. Então, a profissão podcaster existe. E tem muitos podcasters que fazem edição de outros programas. Então, ele tem o programa dele, que é totalmente gratuito, e como ele sobrevive, como que ele ganha dinheiro, no caso, produzindo outros podcasts, Exato. fazendo edição, fazendo ou uma participação, uma locução, enfim, o céu é O limite aí céu é nesse limite. caso, né? E novamente, cada um tem que olhar para o seu negócio, para o E seu entender o expertise, que é que aquilo conecta, que né? conecta com você, mas aquilo que você está disposto a fazer, aquilo que você gosta. E dentro desse ambiente, dentro desse seu podcast, você vai identificar quais são as estratégias que você vai utilizar, o que fazem mais sentido dentro daquele contexto para você conseguir aí alavancar o seu negócio. Tem um podcast lá nos Estados Unidos que ele se chama Lore. Desculpa. E esse podcast, ele começou assim: o Lore é um cara que conta histórias. O subtítulo desse podcast é Quando a Verdade é Mais arrepiante ou fascinante que a ficção. Então, ele conta histórias reais de coisas misteriosas. Basicamente, ele fala mais sobre os Estados Unidos. Então, vê o caminho desse podcast. Então, ele começou só contando história. E são histórias envolventes. E aí, depois, o que ele fez? Ele escreveu um livro. E aí, ele publicou um livro. Porque as pessoas gostavam da história. Então, ele de várias histórias. Daí, ele criou uma história num livro. Aí, ele começou a vender livro. Então, o que ele criou? Um produto. E hoje ele é assim, nossa, é um podcast super badalado e ele tá virando um programa de filme agora, vai ter filme. Vão produzir filme Lore, é Lore. É fantástico, é só, eles chamam de storytelling, né? Contação de história. Ele conta uma Ou seja, a história. história através de um É, podcast, ou seja, ele é um contador de história. exatamente. Na verdade, lembra das novelas do rádio? O pessoal não lembra, né? Mas existiu já novela no rádio. Isso vai voltar, já está voltando, aliás, nos Estados Unidos já É está uma fazendo febre, né? muito, Você muito que veio sucesso. lá do Eles podcast têm muito. a parte de true crime também, que eles falam sobre parte de crimes, tal, ou investigação, podcast investigativo. Estamos indo para o outro lado. Mas você veja que interessante, a pessoa que começou um podcast, que na verdade o que ele vai promover num podcast de história? Porque ele não está entrevistando ninguém, ele está simplesmente contando uma história. Não, ele produziu um livro. E aí o livro Aí o alavancou, livro explodiu bombou e ele foi convidado para para o cinema agora. produzir, para ir para o Vai virar cinema. cinema, ou para, acho que é seriado, alguma coisa assim. Tipo uma É, Netflix. tipo uma Netflix, Comprou lá os exatamente. direitos dele. Então o cara tá rindo, né? De orelha a orelha, né? Enfim, ele fazendo o que gosta, né? Então, essas coisas que eu tô falando vão acontecer no Brasil. A gente não está dizendo que é fácil. Não é fácil. Não vai produzir um podcast hoje e começar a ganhar dinheiro amanhã. Não vai acontecer isso. Tem que ir atrás, tem que ter trabalhar. dedicação. Porém, é uma possibilidade real de se ganhar dinheiro com podcast. É real. E o poder está na nossa mão, nós podcasters. Nós que temos, porque o show é nosso, a produção é nossa.
né? Você não depende de ninguém, Não né? depende de ninguém. Você depende só de você O mesmo. investimento é baixo comparado com uma rádio, né? Como eu imagino, ainda mais com a possibilidade de você falar com o mundo inteiro, né? Exato. Então... E além disso, Edward, você pode entrar na 7ª forma de monetização, que é o quê? Entregar um conteúdo premium. A gente tem, inclusive, no Brasil, vários exemplos de pessoas que fazem o seu podcast, ele é gratuito, você consegue entregar, consegue passar a sua mensagem, mas também tem um conteúdo premium. Ou seja, um conteúdo... Que é cobrado. Que é cobrado, e aí você pode cobrar por isso. Que é, por exemplo, o caso do Café Brasil. Café Brasil, exatamente. É um podcast muito bom e ele produz... Mas assim, a história do Café Brasil, porque ele começou em 2005. Lá no comecinho do podcast. E eu já ouvi uma entrevista com o Luciano Pires, do Café Brasil, onde ele falava assim, não, eu sabia que podcast ia demorar uns 7 anos para começar a ter retorno. Ele falou que acho que demorou 6. Né? E lá ele em foi 2011. Veja só, hein, gente. Ele imagina, né? Na época, 2005, ninguém sabia o que era podcast. Ele começou assim. Então, assim, hoje eu digo que tá muito mais fácil. Porque tem gente que já desbravou. Tem gente que já abriu o caminho pra gente. E agora a Globo, todas essas grandes rádios estão fazendo um favor pra gente. Estão divulgando o podcast pra gente. Então, hoje é mais fácil você chegar para uma pessoa e falar, você sabe o que é podcast? Ela vai falar, ah, sim, eu sei o que é podcast. O ano passado você perguntava, a maioria da pessoa não sabia. E isso é ótimo para quem está querendo fazer um podcast, porque a gente já entra mais fácil. Exato. Mas, por outro lado, também tem que correr, né? Porque dali a pouco o mercado fica cheio e pode perder a oportunidade que aparece hoje. Né? Inclusive, os conteúdos premium, quando a gente contrata um serviço de hospedagem, para a gente poder fazer essa cobrança, hoje, alguns serviços premiums, né? No caso, por exemplo, o Podbean tem. O Podbean tem. Então, você contrata esse serviço e se você tiver esse conteúdo premium e oferecer para sua audiência, eles vão pagar e você vai ter direito a ouvir aquilo que você tem no seu conteúdo. Exatamente. Então é uma coisa bem bacana. O Luciano Pires, inclusive, cobra lá, acho que é R$37 o valor, você paga uma mensalidade para ouvir os conteúdos premium dele. Ele fala que é a Netflix, né? Como é que é a Netflix do conhecimento, né? Acho que é o Leadercast. Ele tem o Leadercast, mas é interessante que ele pega esse conteúdo, cria um conteúdo premium, é exclusivo, mas lá para frente ele começa a liberar também. Isso. Então, é uma estratégia. Assim, é uma estratégia. Isso, é um negócio, né? Porque assim, claro, vai dar trabalho, você vai ter que produzir um conteúdo gratuito e um premium. Por que tem que fazer o gratuito? Porque o gratuito é como a sua audiência vai te conhecer, para saber se ela quer realmente investir em algo melhor. Exato. Não tem outra forma. Porque também não adianta você tentar cobrar por um conteúdo se você não tem ouvintes, né? Exato. Você consegue seus ouvintes, a hora que você começa a crescer, Exato. você oferece algo diferente. E temos a PodCloud. É verdade, vamos falar do PodCloud. Então, o Jefferson comentou sobre o Podbean, que você tem dentro da plataforma do Podbean a possibilidade de você criar um conteúdo premium, e aí a pessoa que clicar lá, ela vai ter que pagar por esse conteúdo. Tá? Exato. Só que como a Podbean é uma empresa estrangeira, aí complica um pouquinho, porque você vai receber por um sistema de pagamento lá fora. Eu vi que não é muito simples, né? Para você receber o dinheiro aqui, né? E só para lembrar, o Podbean é uma ferramenta de hospedagem. Ou seja, sempre quando a gente produz um podcast, a gente gera um arquivo, gera um MP3, que é o áudio, e a gente tem que hospedar ele em algum lugar. Quando a gente começou há mais de um ano e meio atrás, a gente começou, não tinha muitas ferramentas no Brasil, a gente acabou optando pelo Podbean, que é uma ferramenta um pouco mais consolidada, e agora a gente está fazendo alguns testes com outras ferramentas locais, nacionais. Esse movimento do podcast explodiu, então agora a gente já tem algumas empresas, nós vamos fazer teste com a Megafono, tem agora o PodCloud que o Edward estava falando, inclusive tem um cupom de desconto aí, né? A PodCloud, eu falei com o Rafael lá da PodCloud, inclusive, obrigado, Rafael, e eu não estou ganhando nada com isso, estamos fazendo total benefício para vocês que estão aqui, para nossos quem tá nos ouvindo, para quem está ouvindo. Eu não sou afiliado deles, tá? Mas estamos testando a ferramenta. Então, o PodCloud está oferecendo 3 meses gratuitos da ferramenta deles. Então, é só entrar lá. Eles já possuem um plano gratuito, mas se você usar um cupom, eu vou falar agora o cupom, é Escola Podcast. Dá para testar por 3 meses gratuitamente.
que aí vai ter os planos melhores lá que vocês podem testar esse cupom. E o que é interessante é que ele está fazendo o teste da ferramenta Premium, que está sendo liberado em breve. Eu conversei com ele, com o Rafael lá, até perguntando dessa questão. Pô, tem muita gente que quer cobrar por um conteúdo premium. Como é isso? Eles estão planejando o PodCloud para o ano que vem, isso. Assim, não tem nada anunciado lá no site, eu não vi nada, mas ele falou que está dentro do planejamento deles. Então, assim, eu sei que isso vai vir para o Brasil, porque, claro, muitas pessoas que começarem a produzir os seus podcasts vão querer, de repente, fazer um conteúdo melhor, superior, para cobrar um pouquinho, né? Faz parte, faz parte da estratégia do negócio. de cada um. Então, é uma opção que essas plataformas começam a se preparar. Então, eu estou falando do PodCloud, é só POD, Cloud, C-L-O-U-D, PodCloud. Entrem lá, vocês vão ver, tem vários planos. Para que for assinar, vocês escolherem alguns lá, põe Escola Podcast, daí vocês ganham 3 meses gratuitos aí, e ainda sabendo que para o ano que vem pode ser que eles tenham essa ferramenta de cobrança de conteúdo premium, que é uma forma de monetizar o seu podcast. Aí, se tiver qualquer dúvida, manda um e-mail lá para o suporte deles, fala com com o Rafael. Fala que falou com o Edward e com o Jefferson aqui da Escola Podcast, foi eles que indicaram e quer saber mais detalhes, pode ir lá. E você sabe que uma outra forma de monetização, Edward, é através das doações. Inclusive no Podbean, nós também a gente usa lá, tem essa opção. Então, se você clica, você pede para o seu ouvinte, você pode falar, olha, se você quer... Doe. Suporte esse Dê podcast. suporte para esse podcast. Né? Não tem problema nenhum, né? É uma forma então, de você pedir. Quais são as ferramentas? Tem eu esqueci o nome Padrim, dele. Padrim, isso. Padrim, se vocês entrarem lá na internet, lá, Padrim. Se você clicar lá, você faz uma doação de um valor qualquer. Então, você pode colocar isso no seu site e falar para as pessoas, olha, se você quer suportar o meu podcast, me ajudar a continuar produzindo esse conteúdo bom, então eu volto de novo. Tem que ser um conteúdo bom, porque por que alguém quer te incentivar a produzir? Talvez a mãe, o pai, né? Se o conteúdo for ruim, né? Ninguém, né? Até a mãe talvez olhe assim e fala, nossa, mas eu vou pagar, tudo bem, vou pagar lá só pra... E eu acho que é bacana isso de você talvez pedir essa doação, no sentido de que é uma coisa... Porque você acaba criando o quê? Uma comunidade, é um relacionamento com aquelas pessoas. E a partir do momento que elas estão engajadas contigo e você tem esse relacionamento, e a ferramenta permite que você peça as doações, as pessoas começam a doar. Então, obviamente, né, se você pensar, por exemplo, a gente tem algumas pessoas aqui, alguns religiosos que fazem parte e estão começando como aluno da escola, é uma forma também de você monetizar, de você pedir para a sua audiência, eventualmente ela vai... No momento que ela tem condição, ela vai oferecer mais, talvez no momento menos, mas é uma forma de você ganhar dinheiro. Então, existe essa possibilidade. Contribuir com o projeto. Contribuir com o seu projeto. Se é um projeto bacana, que as pessoas estão interessadas. Às vezes, no começo, pode ser uma quantia pequena, né? Ajuda a pagar a hospedagem, alguma coisa, mas é o que eu digo. Quanto antes começar, melhor, porque depois vai adquirindo mais ouvintes, vai crescendo a base, dali a pouco é o que eu falei, são várias... pagando vários jantares ao longo do mês, né? Não sei, né? Exatamente. Então, tudo depende da qualidade do conteúdo, da base de ouvintes, e assim a coisa vai, né? Então tem o Padrim e tem o PicPay. PicPay é uma ferramenta que eu estou ouvindo falar muito do PicPay. E tem muita gente usando isso para enfim, pedir doações. Né? É uma forma de você manter o seu show aí e ganhar uma remuneração. A nona forma é criar uma lista de e-mails. Ou seja... A questão da lista de e-mail é importante, né? Porque é uma forma de você se relacionar com o seu ouvinte. Assim, eu sempre recomendo. Começou qualquer projeto na internet, crie uma forma da pessoa poder entrar o e-mail. Se vocês entrarem lá no podcast Vida nos Trilhos ou na escola do podcast, a gente sempre vai falar, ó, quer receber notícias nossas? Ponha seu e-mail, seu nome aqui. A gente mantém um relacionamento. Por quê? Porque quando você precisar, depois que você tem um relacionamento, não adianta você pegar o e-mail e já mandar no momento seguinte e falar, ó, seguinte, eu tô precisando de doação, mando, né? Não vai funcionar, porque a pessoa nem te conhece, acabou de te conhecer, então cria um relacionamento com essa pessoa, ela vai conhecer o seu projeto, tudo.
Aí você tendo essa base de e-mail, você pode promover coisas para as pessoas. Porque normalmente essa audiência já está na esperança de saber, será que ele tem algum produto que me ajude, que resolva o meu problema? É natural, né? Então, lembra do Tim Ferriss, do experimento que ele fez. As pessoas que estão te ouvindo, elas querem, na verdade, saber aquilo que você está utilizando. Então, aqui, as pessoas perguntam para a gente, qual que é o melhor microfone? Qual que é a hospedagem que você utiliza? Então, a gente pode fazer essas indicações e a gente pode obter uma remuneração através dessas indicações e fica a critério nosso. Claro. Então, isso que é importante, quando as pessoas elas estão ouvindo o seu podcast, elas estão querendo essa interação, elas estão buscando interagir, elas querem saber. E o e-mail é uma forma de você se comunicar com as pessoas, através do e-mail marketing que você Exatamente. precisa ter, e você começa um relacionamento. Um E diálogo. é um diálogo com a sua audiência, e é uma troca. Ele vem, você entrega um conteúdo, e ele também é uma forma de você obter essa remuneração. Essa questão da lista de e-mail é importante mesmo, Porque porque ela é quando um você ativo, é um né? ativo, né? Assim, a gente pode falar, como que eu vou conseguir ouvintes? Como eu me relaciono com o meu ouvinte? Pode ser através do Facebook, pode ser através do YouTube, pode ser através do Instagram, mas concorda que essas ferramentas, elas pertencem. Quem dita as regras dessas ferramentas são as empresas que possuem essa ferramenta. Até outro dia mesmo, no Instagram, parece que tiraram a questão dos likes lá, né? Não aparece isso aí. Aí, por exemplo, no Facebook, lá, a exposição à sua publicação não vai para todo mundo que está lá. Agora, se você tem uma lista de e-mails das pessoas que se cadastram no seu site, se você enviar um e-mail para essa lista, esse e-mail vai para a caixa de entrada de todo mundo, né? É uma forma que não tem ninguém interferindo com isso, né? Claro, as boas práticas são importantes nisso. Você não pode comprar lista, porque é horrível, isso é spam. Então as pessoas têm que se cadastrar na sua lista voluntariamente. E elas sempre têm que ter a opção de se descadastrar. Porque aí é uma coisa normal, né? A pessoa não quer mais receber o conteúdo, ela se descadastra. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. É uma troca, Mas né? quem É uma está dentro da recompensa, né? lista, você está se relacionando. E não adianta também todo dia ficar mandando um e-mail de promoção. Você tem que também entregar conteúdo para que haja um Um engajamento, relacionamento, né? né? Um Então, engajamento. E então uma coisa que realmente é é uma. interessante, Edward, que eu marquei aqui, ó, a Marketing Sherpa, ela diz o seguinte: 72% das pessoas preferem receber conteúdo promocional por e-mail. É Interessante. melhor por e-mail Onde foi isso? na Marketing Sherpa. Ah, É uma empresa de mídia aí da internet. interessante. E uma outra coisa é que eles colocam que os consumidores, eles realmente eles gastam 138% a mais do que os consumidores que não recebem a oferta por e-mail. Então, o e-mail é uma forma de engajamento. Então, Com certeza. se você tem o seu show, você tem que ter lá o seu site onde você coloca, né? É recomendado que você tenha para você captar esse e-mail e para você se relacionar com essa E audiência. você sabe que é engraçado, porque às vezes eu fico vendo vários sites, pessoas tal, e às vezes eu me cadastro lá, né? Na lista do Tim Ferriss, na lista de sei o quê. Dali a pouco eu tô recebendo um monte de e-mail, né? Dali a pouco eu falo assim, não, peraí. Aí eu me descadastro. Aí beleza. Passa um tempo, eu falo, puxa, deixa eu ver o que o Tim Ferriss está falando. Eu vou lá e me cadastro de novo, né? Então às vezes eu entro e saio da lista, Entra né? e sai da lista, é isso aí. Né? Mas é natural, porque as pessoas têm fases, né? Então, mas é importante manter a lista desde o começo do seu negócio, porque é uma forma de você ter o ativo, mesmo que Isso, você não queira monetizar, exato. O que você falou é importante. né? Se você quer ter um negócio, o seu relacionamento com as pessoas vai passar, É mandatório ter e-mail, é mandatório ter e-mail. mandatório. É Tem o lista de e-mail, e-mail, tem a lista, e a lista a gente já exato. percebeu que é um ativo realmente importante para você desenvolver o seu negócio. Agora, mesmo que não seja um negócio, tudo bem, aí pode ser opcional. Mas eu acho interessante ter a Recomenda-se lista que porque utilize você uma. pode avisar as pessoas de um episódio novo, de algum projeto novo que você está fazendo, né? Então é importante isso aí mesmo, né? Acho que É é isso aí. fundamental. Vamos para o item 10, Edward? Vamos lá. Uma forma de você monetizar através de se promover como um profissional. Claro. Então, até na escola do podcast, a gente tem muitos profissionais liberais interessados nessa mídia. Por quê? Porque fazer um podcast é uma forma. É um pouco mais fácil de fazer um podcast do que vídeo. Porque vídeo, além de você ter que cuidar
Da do imagem. som. Você tem que cuidar da imagem, tem que pentear o cabelo, né? A Não sei o luz, quê, a tem que testar luz, as tal, né? luzes. Então, enfim, né? É que nem hoje aqui, a gente fez todo um aparato aqui para poder aparecer bonitão aqui na tela, né? Ai, meu Deus Não do deu céu. certo, não deu certo, mas estamos aqui assim mesmo. E então, assim, muitos profissionais liberais, até, por exemplo, advogados, né? Até porque os advogados não podem fazer propaganda. Lá nos Estados Unidos é assim, né? Tem lá propaganda à torta direito de advogado. Aqui é diferente. Advogado não pode ficar fazendo propaganda, tipo, ó, venha comigo, eu sou o melhor defensor de causas trabalhistas. Ele não pode fazer isso, né? Os escritórios de advocacia têm uma coisa muito discreta. Mas o que eles podem fazer, por exemplo, os advogados, é criar um podcast e simplesmente ensinar as pessoas. Olha, aqui é o advogado fulano de tal, hoje vamos falar sobre, enfim, a Direito lei comercial. trabalhista nova aí que está saindo, né? Direito tributário, né? E vai falando das coisas, né? Assunto nunca vai faltar no campo jurídico. E ao passo que ele vai falando isso, ele só fala assim, então aqui é o advogado tal, no nosso site é tal, beleza, ele fez uma propaganda de maneira muito discreta, que é o que recomenda, Na óbvio. verdade, ele ensinou as pessoas deu Ele não fez algumas dicas e propaganda, não fez propaganda. propaganda, mas ele, Mas, se eu precisar de um advogado quem que e você vai procurar? Se você já conhece aquele cara, eu vou procurá-lo. procurá-lo. A tendência é essa. E isso vale para todos os outros profissionais. Um nutricionista, por exemplo, terapeutas, Pega um né? jovem, Edward, e às vezes eu fico pensando, né? Pensa assim, um jovem que está saindo da Da universidade, faculdade. por Isso, exemplo, tem muitos como que ele vai estudantes. mostrar que ele tem uma experiência? É, Eventualmente, talvez através do conhecimento dele. Ele pode promover um verdade. podcast onde ele apresenta um conteúdo, onde ele tem abordagem, ele pode até utilizar esse seu podcast como uma forma de profissional É mesmo. verdade. Olha, tá aqui, eu tenho conhecimento, eu estou trabalhando, e às vezes isso pode promover. Então a gente tem que pensar às vezes fora da caixa, né? Como que eu vou, dentro daquilo que eu tenho como objetivo, dentro daquilo que eu tenho como um sonho, como que eu vou encaixar o podcast? Porque ele faz parte de uma estratégia maior. Então Com eu vou certeza. tentando encaixar ele dentro de um contexto É. diferente. Então, profissionais liberais, engenheiros, né? Muitos, né, querem. Porque promove o serviço de engenharia dele também, né? Sim, ele Ó, pode tem escrever. tantos temas que dá para falar na engenharia, energia solar, telecomunicações, enfim, dá para falar de um monte de coisa. Nicho, né? E aí a pessoa se tornando referência dentro desse nicho, fatalmente, em algum momento, ela vai receber proposta para uma consultoria, para algum trabalho é, Exato. focado em algum determinado assunto, né? Alguma necessidade aí, né? Então é um ramo bem interessante, né? E o último, O último, qual que é? produtos. Produtos. Você oferecer Produtos. produtos aí. E, no caso, estamos falando de produto físico, né? Exato. A gente tem qual que é aquele lá? Nerdcast. Onde ele tem o e-commerce, ele tem O camisetas. Nerdcast, muitos devem conhecer esse podcast. Se não conhece, pesquisa lá. Nerdcast é o podcast um dos mais antigos e tem uma audiência incrível, é muito, né, É grande. milhões, Eles né? têm um e-commerce, tem camiseta, tem, sei lá, tem de tudo. Tem de tudo, vende um monte de coisa lá, né? Vende livro, né? Eles têm um verdadeiro e-commerce em torno da marca deles, em torno Do do negócio que foi negócio, né? desenvolvido, né? Então é possível também E é fazer uma isso, coisa né? que começa às vezes despretensiosa, né? Não sei se foi o caso deles, né? Mas enfim, às vezes as pessoas começam um projeto, talvez mais simples, e acaba se tornando algo maior. Por exemplo, você comentou do Luciano Pires, né? É uma forma, e a gente falou agora há pouco de um jovem que sai da universidade. O Luciano Pires, ele divulga o trabalho dele, divulga o conhecimento dele e ele é contratado para fazer Fazer palestra, é palestras, ele verdade. Ele tem tem os livro, livros dele, ele tem os livros, promove, exato. ou seja, então a gente tem que pensar muitas vezes como que eu vou monetizar isso. Então, nós falamos aqui 11 formas, né? São 11 maneiras de você tentar monetizar, de você buscar entender primeiro o seu negócio, aonde você quer chegar e definir quais estratégias ou quais métodos vão se encaixar melhor. A gente falou sobre o afiliado, enfim, cada um vai ter que tentar agora fazer uma reflexão, pensar e falar, poxa, como que eu posso encaixar isso aqui? É, Como que isso se encaixa dentro do eu meu acho que a negócio? recomendação minha seria realmente sentar e pensar, escrever todas as formas de monetização, quem que são as empresas que estão em torno do seu negócio aí que você pode oferecer ou procurar para uma parceria, né?
e formas de promover o seu próprio negócio. Se você tem interesse de criar um produto, né? Criar um curso, ou simplesmente promover um negócio que você já tem. Porque a gente também tem as grandes empresas que fazem podcast. Sim, a Né? gente tem a Vale. A A Vale, por Vale, exemplo, é a uma empresa. Vale, por que ela faz um podcast? Né? Mas ela está se promovendo como empresa, né? É importante, né? Ela está promovendo. Olha que engraçado, ela fala sobre carreiras, então ela fala para os profissionais dentro da empresa o que, que ela espera da carreira, quais são os É, passos, ela fala sobre essas tecnologias, ela faz release para a imprensa, ou seja, ela divulga as informações, né, aí um pouco mais técnicas, né? Também tem questão de bolsa, né? Quando você tem as suas ações, você divulga lá os releases, que são os relatórios com as informações de balanço, etc. Mas você pode também divulgar isso através de áudio. A gente falou que isso pode ser uma profissão, então, de repente, uma empresa pode te contratar para você fazer isso. Enfim, a gente tem que realmente pensar, né, no seu negócio, como que você pode entregar, primeiro, valor para a sua audiência e depois você vai monetizar. A gente falou aí de você entregar uma mentoria, quantas pessoas não precisam de apoio na sua área de atuação, naquilo que você é um expert, naquilo que você domina. Então, você pode realmente entregar esse serviço e a pessoa pode te contratar simplesmente através do seu podcast. Então, o podcast ele tem que ser pensado de uma forma estrategicamente como que estrategicamente. você se encaixa ele dentro da sua estratégia de negócio. Né? Então, a gente falou sobre captar e-mails. Hoje, para você comprar leads é extremamente caro. Você tem É que fazer verdade. investimento. Agora, através de um podcast, não. Ele é gratuito. Então, você vai fazer a captação dos seus leads através do quê? Do seu podcast. E você consegue captar ele gratuitamente. E o podcast, ele é uma coisa que é incrível, ele é divulgado muito através do boca a boca. Então, as pessoas vão conhecendo e vão indicando. Então, isso é uma coisa bem bacana. Isso é verdade. E o boca a boca funciona, viu? Funciona. Claro, promoções também, você usando as mídias sociais para promover também é importante, né? Eu Também é acho que é um importante. conjunto de fatores aí É um para você conjunto, conseguir alavancar aí o seu com negócio. certeza. É isso Tem aí, uma. Edward. Então, tem algumas perguntas aí, vamos dar uma olhada nelas ou não? Vamos lá, Sim, né? vamos Vamos lá. olhar. O Ícaro tá perguntando aqui se tem AdSense para AdSense para podcast. podcast. Então, o AdSense é do Google, né? Que aí é uma coisa de tela, né? O que eu vejo assim que o podcast ele ainda tá evoluindo bastante e basicamente o podcast é um áudio que você está ouvindo, né? Mas eu sei que o Google está trabalhando muito na questão de conteúdo, deles conseguirem captar o conteúdo que foi falado dentro do podcast. Ou seja, a busca do Google vai começar a entrar dentro do podcast. Isso já está acontecendo nos Estados Unidos, estão com alguns trabalhos lá. Então, assim, hoje, se eu buscar lá algum determinado assunto, o Google vai buscar nos textos que estão na internet e traz aquela informação ali para mim, tá? Mas a partir de um momento, vamos falar assim, você falou de AdSense. Eu quero saber alguém falando sobre o áudio, o áudio técnica, que é esse microfone aqui. Ele pode mostrar ali vários links, né, de blogs sobre isso, ou ele pode dizer, ó, tem o podcast da Escola do Podcast que fala dentro do No episódio podcast, 11, eles ele falaram sobre a fala áudio sobre técnica. audiotécnica, mesmo que no título não esteja audiotécnica, mesmo que no texto o algoritmo da Google vai chegar num ponto de ouvir o podcast. Eles estão fazendo o teste em inglês, mas eu tenho certeza que vai fazer, daqui a pouco vai acontecer. E aí vai aparecer ali. Então, assim, para mim não vai ser nenhuma surpresa. E pela experiência do Audio First, eu até tenho um cara muito conhecido aí, que é o Gary Vee, que ele já falou sobre isso, né? Ele é um cara, assim, lá no Instagram é muito conhecido, né? Gary Vee. Ele fala que a marca por áudio, em breve, vai se tornar até mais importante do que a visual. Então, assim, hoje nós somos muito visuais por uma marca, mas daqui a pouco aquele jingle dentro de um podcast vai ser importante, porque você associa a uma marca. Então, um produtor de alguma marca, se tiver um áudio associado à sua marca,
ele vai conseguir. É que nem acho que a IBM tem isso, tem algumas marcas que tem aquele som que acompanha a marca. Então, dessa forma, eu vejo que sim, alguma coisa vai começar a ter inserções dentro do podcast que os buscadores vão encontrar. E eu tenho certeza, dali a pouco, aquele conteúdo vai poder até, tipo assim, você vai poder falar, ó, eu quero que isso seja encontrável pelos buscadores, né? Hoje, se você digita no Google podcast e coloca algum nome na frente, ele já traz os assuntos relacionados ao podcast do Google, ao Google Podcast. Ao Google e Podcast. ele já oferece ali na primeira barra o player. O player, isso. Exato, Ele já está mudando. Ele ainda não tem essa questão do áudio, acho que até por questão da língua, do idioma, exato, mas é uma coisa que ele está ainda olhando o título, subtítulo, né? Talvez alguma coisa que tem ali no seu show notes, mas com certeza os mecanismos de busca dele tá extremamente avançado, por isso que eles estão entrando aí, né, nesse jogo aí. É isso aí, né, Edward? Então tá, tem uma pergunta do Alexandre que ele falou das questões fiscais, né? Isso, a questão de então, talvez... a questão fiscal, ela é a lei, é fiscal. Então, assim, se você vende um produto e é remunerado por isso, você vai ter que fazer nota fiscal. Vai ter que declarar. Né? Tem que declarar. Faz a nota e recolhe. Se você não tem empresa, você vai ter que declarar que ganhou aquilo daquela empresa, tal. Claro, né? Até certos valores os fiscos não vão muito atrás, mas para valores expressivos você vai ter que fazer. Né? Por exemplo, recomenda-se que faça, né? Se você fez o seu serviço, prestou e você recebeu e teve aquela remuneração, você vai ter que buscar uma forma de declarar. E se entrarem lá na ferramenta do Hotmart ou do Eduz, tem informação detalhada sobre essa questão fiscal para isso. Então funciona como qualquer transação comercial aí. E é isso aí. Deixa eu ver. O que mais? Tem mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso aí, Edward. Acho que cobrimos aí, falamos aí dos 11 itens, né? Então, só para a gente recapitular e voltar, nós falamos sobre as formas e as estratégias para você conseguir remunerar o seu podcast. Falamos sobre afiliados. Afiliados, primeiro. Treinamento individual. Criação de cursos. Que, no caso, os cursos online, principalmente. Principalmente, através aí para você conseguir. Patrocínios. Mentoria, coaching, você oferecer serviços, conteúdos premium, que muitas plataformas já oferecem a forma de cobrar por isso, né? Doações, através de uma lista, ou seja, se você tem uma lista com pessoas interessadas em alguma... Você faz uma promoção através dessa lista, né? Você dispara um e-mail para essa lista e você consegue fazer as suas vendas. Aí, se promover, né? Falamos bastante aí sobre essa questão. Da sua profissão, né? Promover você como profissional liberal. E sobre... produtos físicos, né? É isso aí. É isso aí. Muito bem. Então, eu agradeço aí a sua audiência, quem está aqui na live e quem está nos ouvindo pelo podcast. Até o próximo episódio. E aqui se despede Edward Schmitz e aí... Jefferson Pérez. E não esquece de, se curtiu... Aqui no YouTube, põe um joinha quando esse vídeo estiver no ar. Põe lá um joinha, aperta o sininho para você ser notificado de outros episódios assim que a gente postar. Então é isso aí. Grande abraço e até a próxima. Valeu. Até mais.